Eu achei um par de sapato no lixo. Lavei e remendei para ela calçar. Hoje no trilho, a gente vai caminhar com quem escreveu para não desaparecer. Eu sou João Bispo e você está no trilho. Carolina Maria de Jesus morava na favela e catava papel, mas enquanto o mundo jogava fora, ela escrevia. Carolina transformou resto em palavra, transformou fome em frase, transformou silêncio em livro. Carolina nasceu em 1914 em Minas Gerais e foi morar em São Paulo. Mulher negra, pobre, mãe solo, ela vivia na favela do Canindé. E aqui deixamos aparente que o que muitas pessoas chamam de marginalidade, ela conseguiu transformar em arte. Carolina não escreveu sobre a pobreza, ela escreveu desde a pobreza. A favela, para ela ali, foi uma forma de cenário. O estilo dela é muito direto, cortante e ao mesmo tempo poético. E aqui que tá, ela não tenta em momento algum romantizar a pobreza. Quando a gente analisa Quarto de Despejo, em todo momento ela fala em querer sair, em querer um futuro melhor para os filhos dela. Em alguns momentos ela fica irritada com esse cotidiano, né? Como as pessoas tratam aquilo como normal. Então aqui a gente tem uma fase muito importante da Carolina, né? Essa forma de denunciar, né? Ela está naquele lugar, mas sabe que não é pertencente àquele espaço. Tem muita gente que fala sobre o quarto de despejo, acreditando que a Carolina ali está floreando a miséria, mas eu vejo de forma totalmente diferente. Quando ela fala, o Brasil precisa ser dirigido por alguém que já passou fome, ela está falando sobre política efetiva, sobre o que as pessoas passam. A fome, ela não espera, ela não aguarda. Então, todo aquele momento potente daquele diário aparece dessa forma. E aqui tá algumas das coisas que eu queria muito trazer para vocês, é que durante muito tempo quiseram transformar a Carolina Maria de Jesus em uma favelada que escreve. A gente vê naquelas fotos que ela aparece sempre como uma pessoa que está em vulnerabilidade, né? Mesmo depois de ter publicado, sempre a gente só conseguia ver fotos dela naquelas condições. Então, é algo que as pessoas queriam vender, né? Aquela figura inusitada da pessoa que era catadora, que escreve e que escrevia, né? Que fazia diário. A imagem que venderam durante muito tempo sobre ela. Um outro fato é sobre a questão da escrita da Carolina Maria de Jesus. Os textos foram adaptados de forma para que as pessoas entendessem que ela não tinha um conhecimento ali dedicado da língua, um conhecimento mais profundo da filosofia, por exemplo. Partes em que ela cita filósofos foram retiradas do livro, partes que ela consegue ali fazer uma narrativa um pouco mais profunda, né, que usa uma linguagem um pouco mais rebuscada. Essas linguagens foram retiradas para realmente vender a imagem de que ela era uma pessoa muito desinformada, para vender essa imagem de uma pessoa inusitada mesmo, que está ali, que escreve e que está catando papel, mas que não tem um conhecimento rebuscado da língua, que não tem um conhecimento filosófico grande, avançado. Esses elementos foram sendo retirados do livro para que pudesse vender essa figura mesmo da catadora. Era uma pessoa que pensava política, que pensava o Brasil e que pensava, acima de tudo, dignidade. E aí a gente pode se perguntar o porquê que esses elementos foram retirados do livro, né? É, primeiro fator aqui que a gente tem como interessante é que era perigoso para a sociedade aceitar uma mulher como aquela sendo um ser pensante, né? Primeiro elemento. Eu sempre falo aqui sobre os elementos de seres moventes, né? Como era classificado. Até inclusive, que eu vou citar aqui para vocês, a primeira comédia nacional lá de Martins Pena é O Juiz de Paz na Roça. Essa obra ela traz ali elementos de como eram seres moventes, né? Essas pessoas que não pensam, que não raciocinam, que não fabricam conhecimento, né? Então, a partir desse elemento, também a gente consegue amarrar lá com um vídeo que eu trago para vocês sobre a frase do Descartes, né? Do penso, logo existo, né? Como assim eu penso, logo existo?
Então, se alguém não pensa como eu penso, logo também não tem o direito de existir. Então, essas reflexões, ela perpassam por não aceitar Carolina Maria de Jesus, porque aceitar Carolina Maria de Jesus seria muito perigoso como um ser pensante. Então, esses elementos realmente foram retirados para tentar vender ali uma imagem inusitada e de brinde aí ganha uma força por não aceitar ela como uma pessoa pensadora. A fama que não cuida. Carolina ficou conhecida, mas a fama não resolveu sua estrutura de vida. Depois do auge, Carolina voltou a catar papel. Então ela ainda chegou a conseguir algumas coisas, né? Ela conseguiu comprar um sítio, né? Conseguiu viver ali com os filhos dela, mas ali no finalzinho da vida ela já voltou de novo a catar papel para sobreviver. Aí uma fama que não foi cuidadosa com ela, né? Ela não conseguiu estabilizar a vida. E aqui um elemento que acontece, né, diversas vezes com alguns artistas, né, alguns escritores, que é assim, Carolina foi reconhecida, foi aplaudida, hoje ela é estudada, é citada, mas o que que aconteceu? E esse reconhecimento, ele só veio um reconhecimento póstumo. Em vida, esse reconhecimento não acontecia. Então ela não conseguiu desfrutar desses elementos, né, de conseguir ver o seu livro sendo trabalhado nas escolas, de ver essas citações que acontecem com o nome dela. Depois da morte, ela vira um patrimônio, mas em vida, ela não consegue colher esses frutos que era ali destinado a ela. Então, Carolina mostrou que a palavra nasce em qualquer lugar. Ela não tem um lugar específico para nascer. Com todos os elementos ali de dificuldade, ela conseguiu sobreviver e resistir a todas as ações do tempo. Né? Em um barraco, sem estrutura física, ela conseguiu fazer das palavras as suas armas contra todos os elementos de injustiça que ela vinha vivendo. Carolina escreveu para não desaparecer. Enquanto a gente a lê, ela continuará existindo. Para vocês, eu vou ler aqui, né, uma partezinha do quarto despejo, a primeira página. 15 de julho de 1955, aniversário de minha filha Vera Eunice. Eu pretendia comprar um par de sapatos para ela, mas o custo dos gêneros alimentícios nos impede a realização dos nossos desejos. Atualmente, somos escravos do custo de vida. Eu achei um par de sapato no lixo. Lavei e remendei para ela calçar. Eu não tinha um tostão para comprar pão, então levei 3 litros e troquei com o Arnaldo. Ele ficou com os litros e deu-me pão. Fui receber o dinheiro do papel. Recebi 65 cruzeiros. Comprei 20 de carne, 1 quilo de toicinho, 1 quilo de açúcar e 6 cruzeiros de queijo. E o dinheiro acabou-se. Passei o dia indisposta. Percebi que estava resfriada. À noite, o peito doía-me. Comecei a tossir. Resolvi não sair à noite para catar papel. Procurei meu filho João José. Ele estava na rua Felisberto de Carvalho, perto do mercadinho. O ônibus atirou um garoto na calçada e a turba afluiu-se. Ele estava no núcleo. Dei-lhe uns tapas e em 5 minutos ele chegou em casa. Abluí as crianças, aleitei-as e abluí-me e aleitei-me. Esperei até às 11 horas. Um certo alguém. Ele não veio. Tomei um melhoral e deitei-me novamente. Quando despertei, o astro-rei deslizava no espaço. A minha filha Veronice dizia: Vai buscar água, mamãe. Agora vejam, que escrita, né? Maravilhosa. Essa edição é muito bem elaborada, né? Pela editora Ática. E a gente tem aqui ó, alguns elementos muito importantes para a gente discutir. Por exemplo, a gente tem aqui, ó, abluí as crianças e aleitei-as. E abluí-me e aleitei-me. Esperei até as 11 horas um certo alguém. Ele não veio. Olha que construção de parágrafo maravilhoso. E ela termina assim, ó. Quando despertei, o astro-rei deslizava no espaço. Olha que poético, mano. Eu vou deixar aí como indicação mais um aí para vocês.
né? O quarto de despejo, coisa linda. É isso, chegamos ao fim de mais um episódio. Já deixa o dedo no like, já comenta, compartilha. Tamo junto, muito obrigado e até o próximo episódio.